Você sabia que a sua necessidade de ajudar os outros pode estar travando a tua vida? Já faz um tempo que uma cliente veio até mim e o campo dela falava muito sobre isso, sobre essa questão de ser a salvadora. E quanto mais ia cavando, mais a gente conseguia perceber que a intenção por trás de querer salvar tanto, de se colocar nesse lugar, de salvar os outros, era por uma questão dela não se achar merecedora das coisas se não ajudar os outros. Se não for caridosa. Se você não ajuda os outros, você não merece nada, você não é merecedor de nada. E tudo bem ajudar os outros. Não era sobre isso. Quando passa de ser algo genuíno para algo exagerado, para algo onde a tua vida gira em torno disso, e caso você não faça isso, você se sente culpado. E você tem medo de ser julgado, de ser taxado como errado. Então isso cria muitas coisas na tua cabeça, que impede você, inclusive, de se desfazer desses laços. Quando a gente fica muito naquele lugar de preciso ajudar o outro a sair de uma situação difícil para que eu possa sair também. Então você nunca sai antes que o outro saia. Você sempre é o último a sair. Por exemplo, numa questão financeira, você tenta salvar os outros para que eles saiam daquela situação. Enquanto eles não saírem, você também não sai. Então você fica naquele lugar de dividir as dores, dividir as dívidas com eles, para que eles saiam antes e você possa sair depois. Mas se eles não saem, você se sente culpada por querer diferente, por querer sair disso, por não querer mais isso, e até que eles se conscientizem também, eu sou obrigada a ficar aqui. Então quantas vezes você ficou num lugar por se sentir obrigado, por sentir que era necessário você permanecer ali? Você tinha que fazer esse papel de salvadora. E quantas vezes você achou que seria errado você sair antes dos outros? E você pode estar numa situação parecida, onde você não sai de uma situação porque você está vendo que a outra pessoa não escolhe sair daquela situação. Então você se pune e pune a outra pessoa. Também sobre essa questão de caridade, tem que cuidar um pouco, porque quanto mais caridade você faz, mais você se torna caridade. E você pode acabar entrando num lugar onde você vai acabar vivendo de caridade. E nada além disso tem permissão para entrar na tua vida. Por isso que tudo tem que ser muito bem dosado. Não quer dizer que você não possa ajudar os outros e prestar algum serviço, principalmente se você tem os conhecimentos sobre, principalmente se você sente no coração de ajudar. Mas eu estou falando sobre o exagero. Em muitos campos dessa mesma cliente tinha essa questão da salvadora. E tudo girava em torno de merecer alguma coisa, de ter garantia de que ela é uma boa pessoa e que se ela não ajuda os outros, ela é má. E pessoas más não merecem bênçãos, não merecem coisas boas. Só pessoas boas, gentis, que merecem coisas boas. Ah, mas você tá defendendo gente má. Não. Eu tô querendo dizer a questão da crença, de que pessoas só merecem recompensas se elas são boazinhas, se elas são gentis, se elas são empatas, se elas são simpáticas, se elas são bobas. A gente acaba entrando nesse lugar de ser bobo, de eu vou ajudar aquela pessoa mesmo. E se aquela pessoa tiver querendo pisar em você, mas você não percebe porque você tá querendo ajudar? Então, essa necessidade exagerada de querer ajudar. E às vezes colocar a tua conta em risco, colocar a tua vida em risco em nome de outra pessoa. Então, atualmente, ela tinha muita dificuldade de, por exemplo, prosperar e viver porque ela tinha aquela culpa, porque a mãe dela não estava tão consciente quanto ela. A mãe dela não estava escolhendo passar por processos assim como ela. Então, para compensar tudo isso e a culpa também, ela permanecia, ou ela sempre tentava voltar. Mesmo quando ela saía, ela voltava. Então, aqui é sobre a questão de você refletir em que lugares, em que momentos você está deixando de decidir algo seu porque você ainda está fazendo o papel de salvadora, de salvar o outro, de dividir a dor com o outro, de dividir uma situação financeira, amorosa com alguém, porque você se sente na obrigação de salvar essa pessoa. E depois de todo esse processo, ela se sentiu mais livre para viver a vida dela, sem tanto essa questão de se sentir culpada. E eu acompanho ela, e eu vejo que ela tá bem, e é muito gratificante ver o quanto que ela tá bem, o quanto que ela tá livre, se sentindo livre para ser ela, viver a vida dela, sem precisar ficar salvando tantos outros. Era tão nítido essa questão de que ela gostava de salvar os outros antes dela, que ela pagava também algumas limpezas para a família dela. Então tinha muita essa lealdade em relação aos outros e principalmente a família. Quantas vezes você deixou de fazer algo com medo da sua família? Com medo da reação da sua família? Com medo de deixar isso para trás? Isso pode ser um voto que você fez para si mesmo. Então eu te pergunto, você está disposto
a deixar essa necessidade de salvar os outros e também de se salvar? Me conte aqui nos comentários se você gostou desse relato e se você se identifica com ele também.